Você não precisa ser nenhum especialista em relações internacionais ou direito internacional para saber que nessa guerra entre Rússia e Ucrânia tem muita coisa errada. E a gente não está falando apenas da invasão em si, mas de todos os ataques a civis, ao não respeito dos corredores humanitários, ao uso de armas superletais, à captura de soldados e por aí vai. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a guerra na Ucrânia, mas sobre outra perspectiva, a do direito internacional. E para nos ajudar nesse episódio, a gente convidou a Maria Laura Canineu, diretora da Human Rights Watch no Brasil. Ela nos explicou não apenas a função do direito internacional humanitário em casos como esse, mas também os crimes já cometidos pelos dois países e quais as instâncias que poderiam se envolver num conflito dentro do direito internacional. Dito isso, acho que podemos começar. Eu sou Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravog. E esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Con eso que se sueña se marcha. Actitud muito produto. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é te apresentar devidamente a nossa entrevistada, a Maria Laura Canineu. A gente poderia te falar todo o currículo dela, mas vamos deixar ela se apresentar e já introduzir direitinho o nosso episódio. Olá, primeiramente muito me honra estar aqui contribuindo para a discussão tão importante do tema da Ucrânia e Rússia nesse podcast Papo de Inter. Meu nome é Maria Laura Canineu, eu sou diretora da Human Rights Watch no Brasil há 8 anos. Eu trabalho aqui com questões gerais de direitos humanos, as questões de violações mais graves no Brasil em relação à segurança pública, violência policial, sistema prisional, violações contra as mulheres, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, mas também aqui componho uma equipe grande da Human Rights Watch ao redor do mundo que está acompanhando os fatos na guerra, nesse conflito da Ucrânia e da Rússia, a partir da invasão da Rússia no dia 24 de fevereiro e as consequências humanitárias desse conflito, para fazer, obviamente, a comunidade internacional tomar medidas importantes para cessar esse conflito em primeiro lugar e depois endereçar as violações graves, seja do ponto de vista da impunidade, combater a impunidade, esses crimes têm que ser punidos, ou do ponto de vista da assistência humanitária para as vítimas dessa guerra. Dito tudo isso, a primeira pergunta que a gente fez para Maria Laura foi exatamente o que é o direito internacional humanitário e a função dele numa guerra como a da Ucrânia. Se você se lembra bem, aqui no Papo de Inter a gente tem um episódio sobre esse tema, que é o de número 15, com a Maria Carolina Ribeiro. Lá a gente falou dos conflitos eternos ao redor do mundo e sobre essa perspectiva do direito internacional humanitário. Se você curte esse tema, depois escuta esse episódio. Mas de volta a Maria Laura e a guerra na Ucrânia, escuta só o que ela nos respondeu. Eu queria começar para dizer que, independentemente da discussão sobre a legitimidade da guerra e se a Rússia cometeu ou não crime de agressão ao invadir o território ucraniano, isso é uma questão que vai ser analisada pelas instâncias internacionais responsáveis. O fato é que existe um conflito armado e sobre esse conflito armado existem uma série de regras internacionais. Essas regras, elas visam regular como as partes dentro de um conflito devem atuar dentro dele, o que elas podem e o que elas não podem fazer. Então, essas são as regras que compõem o que a gente chama de direito internacional humanitário, ou convenções de Genebra e seus protocolos adicionais, ou, mais simplesmente, leis de guerra. É importante, para você entender isso, para entender o que fala esse compilado de leis e de normas para conflitos internacionais, é preciso reforçar, lembrar que o coração desse apanhado de regras é a proteção da população civil por todas as partes do conflito. Isso significa que os ataques dentro de um conflito, eles precisam somente objetivar, eles se limitam a objetivos militares. E o que são esses objetivos militares? Os objetivos militares são pessoas ou bens que estão intimamente vinculados com a ação militar, estão envolvidos diretamente, que contribuem efetivamente para a ação militar. Então, tudo que é fora disso pode se enquadrar como uma violação do direito internacional humanitário quando afeta a população civil de forma indiscriminada ou desproporcional. Vou deixar mais claro. Embora o direito humanitário internacional reconheça que existem baixas civis, que elas são inevitáveis durante um conflito,
O direito impõe que as partes sempre façam os máximos esforços para distinguir entre combatentes, né, as pessoas que são envolvidas, como eu disse, intimamente contribuem para a ação militar, e os civis, que nada tem a ver com isso. E as partes têm que visar apenas combatentes e outros objetivos militares. Então, como a nossa entrevistada falou, e só para resumir bem a ideia, o direito internacional humanitário existe para defender a população. Atualmente, na guerra na Ucrânia, mais de 2 milhões de pessoas fugiram do país desde o dia 24 de fevereiro, que foi quando rolou o ataque das tropas russas. Além disso, o número de civis mortos neste conflito passa de 800, enquanto dos feridos já passa de 1.300. Seguindo nessa linha, a gente perguntou para Maria Laura quais as leis do direito internacional humanitário que a Rússia quebrou até o momento. Ela nos respondeu que os dois países tiveram atitudes que extrapolaram essas leis que ela citou anteriormente. Escuta só a resposta dela. Por exemplo, em algumas oportunidades, muitas delas, na verdade, nós temos documentado o uso de artefatos de guerra que são absolutamente proibidos no direito internacional humanitário, justamente pela sua natureza indiscriminada, efeito generalizado sobre a população civil. Essas, por exemplo, são as bombas de fragmentação, cluster munition, que a gente chama em inglês. Essas bombas de fragmentação, justamente tendo em vista sua natureza indiscriminada, não poderiam nunca ter sido ser usadas no conflito. Elas têm sido usadas pelas tropas russas. A Human Rights Watch individualmente já documentou pelo menos 4 oportunidades em lugares diferentes que essas bombas de fragmentação foram utilizadas, atingindo as proximidades de um hospital, com vitimização civil, atingindo escola, atingindo áreas residenciais em que pessoas vivem, onde tem mercados, onde tem farmácias. E o efeito, acho que para entender essas bombas de fragmentação, são munições que dentro delas tem dezenas ou centenas de submunições que, quando elas são disparadas, elas podem não explodir imediatamente, de forma a trazer um efeito de longo prazo para a população civil. Nesse sentido, elas se equiparam às minas terrestres, que há muito tempo são proibidas no direito internacional. Quais as outras violações que a gente tem visto na Ucrânia, né? A Rússia também tem usado armas explosivas que têm um grande impacto em regiões densamente povoadas, o que significa que isso, não faz essa distinção e afeta entre combatentes e civis e afeta desproporcionalmente a população civil. Então a gente tem visto o uso de artilharias pesadas, mísseis, esses artefatos que, quando usados em áreas povoadas, têm um impacto grande na população civil e pode se enquadrar como uma violação do direito internacional humanitário. Então a gente tem visto a Rússia usando essas bombas em áreas residenciais, destruindo hospitais e outros bens civis, escolas, mercados, farmácias, residências. O uso de munições clusters, como eu já disse, mas também, né, a gente olha todas as partes do conflito, e o que a gente publicou essa semana é um comunicado onde a gente identificou o uso, né, de vídeos, compartilhamento de vídeos, publicização de vídeos que mostram soldados russos que foram capturados, submetidos a situações de humilhação, né? Esses vídeos que estão sendo compartilhados por autoridades russas em mídias sociais, no Telegram, também podem constituir uma violação. Prisioneiros de guerra devem ser tratados com humanidade, capturados e sim deportados, né, mandados de volta aos seus territórios. Uma vez que você coloca eles numa situação de humilhação, você pode, na verdade, impactar não só a sua dignidade, como afetar as suas famílias, né, que estão lá na Rússia e podem ser vítimas de ameaça em razão de potencial pessoas que acham que esses soldados se entregaram, etc. Também, né, no direito internacional humanitário existe sempre a diretriz de que as pessoas civis de que áreas civis perto de objetivos militares, como bases militares, devem ser evacuadas, que as pessoas devem ser avisadas com antecedência para que elas possam se proteger. Então, tudo isso são questões que a gente tem documentado. Bom, até aqui você já entendeu que o direito internacional humanitário existe para proteger a população e que nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, ou em qualquer guerra, na verdade, nós nos deparamos com violações dessas medidas. A gente perguntou o que deveria acontecer para a Rússia no caso dessa guerra para Maria Laura, que nos respondeu que é muito difícil prever o que de fato vai acontecer. Escuta só a resposta dela. Acho que aqui a última pergunta é um pouco mais complicado de responder, porque a gente não tem, né, uma
uma bola de cristal para saber o que vai acontecer e sobre realmente se haverá essa responsabilização, né, e que as partes no conflito respondam efetivamente, inclusive reparando pelas perdas da população civil e pelas perdas dos bens civis. Isso para mim é complicado, não consigo responder. Mas em relação à quebra, né, dessas leis, existem, acho que aqui é importante saber, né, e diferenciar, que existem existem duas instâncias internacionais que devem ser colocadas aí na discussão quando a gente fala sobre violação de leis de guerra. Uma é a Corte Internacional de Justiça, o outro é o Tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, TPI, né? E essas são duas instâncias promovidas pela comunidade internacional, né? O Tribunal Penal de Justiça, né? A Corte Internacional de Justiça é o órgão máximo de justiça das Nações Unidas, e o Tribunal Penal Internacional é voltado para o processamento e o julgamento de indivíduos que estão responsáveis por crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Então, o que diferencia essas duas instâncias é que a Corte Internacional de Justiça ela é voltada para julgar conflitos entre países, e o Tribunal Penal Internacional visa, né, por meio de um processo investigatório e jurisdicional, analisar, processar e julgar indivíduos, autocomandos e autoridades responsáveis pelo crime de guerra. Então, acho que essas duas diferenciações são importantes, né? Essa semana mesmo, esses dias, ontem, se não me engano, a Corte Internacional de Justiça determinou que as tropas russas suspendam suas operações militares na Ucrânia. O Tribunal Internacional de Justiça foi mobilizado pela própria Ucrânia para que o tribunal analise a ação da Rússia, e ontem o tribunal decidiu, por meio de um procedimento preliminar, provisório, determinar essa suspensão das operações. Obviamente, esse é um tribunal que tem pouca possibilidade de execução das suas decisões, então não tem muita perspectiva de que essa decisão seja imediatamente cumprida, mas com certeza ela impõe ainda mais, né, uma obrigação, um isolamento à Rússia perante a comunidade internacional, e uma convicção cada vez mais clara de que violações muito graves estão sendo conduzidas nesse conflito. O Tribunal Penal Internacional também iniciou um procedimento investigativo, ele foi iniciado pelo próprio procurador do TPI, uma espécie de um ministério público que decidiu instaurar investigações a partir também de um pedido e referência de mais de 35 países, 39 membros do Estatuto de Roma, que é o instrumento que criou o Tribunal Penal Internacional. Então, esses países pediram para que realmente os crimes de guerra e potenciais crimes contra a humanidade realizados na Rússia, na Ucrânia, especialmente pelas tropas russas, sejam investigados e punidos. Esse é um tribunal que vincula a Ucrânia a partir do momento que, em 2014, esse país voluntariamente decidiu aceitar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional em seu território. A Rússia não é parte do Tribunal Penal Internacional, mas uma vez que esses crimes estão sendo executados dentro do território de um país que aceitou a jurisdição, é possível que esses crimes sejam investigados. Obviamente, esse é um processo longo. Também existe a necessidade de que a comunidade internacional preveja recursos suficientes para que essa investigação seja feita, para que as evidências dos crimes sejam compiladas, e para que haja, na verdade, a possibilidade de um indiciamento e depois condenação de autoridades. Dentro desse processo, obviamente, tem um processo de identificar a intencionalidade do cometimento de todos esses crimes, de forma que é um processo que, como em outras jurisdições nacionais, pode demorar um pouco. Mas tudo isso é uma sinalização, de novo, que coloca a Rússia numa situação bastante complicada perante a comunidade internacional, e cresce a pressão para que haja a cessação do conflito, para que haja a cessação dessas violações graves contra a população civil ucraniana. E isso é super importante, essa mensagem. Bom, e aqui vamos por partes. A primeira coisa que a gente precisa retomar, que a nossa entrevistada falou, é sobre a diferença entre Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional, ou Tribunal de Haia. A Corte Internacional de Justiça foi criada em 1945, ou seja, depois do fim da Segunda Guerra Mundial.
com o objetivo de resolver os conflitos entre nações. Ela é formada por 15 juízes que são eleitos a cada 9 anos pela Assembleia Geral da ONU e pelo Conselho de Segurança. Um parênteses importante da gente sempre lembrar aqui são os países membros da Assembleia Geral da ONU e do Conselho de Segurança, e como eles funcionam. A Assembleia Geral da ONU é formada por todos os países membros do grupo, que se reúnem anualmente para discutir pautas específicas. Já o Conselho de Segurança é formado só por 15 países, sendo 5 membros permanentes e outros 10 vão revezando seus assentos. O Brasil, inclusive, é um dos membros não permanentes do grupo. O Conselho de Segurança tem como objetivo prezar pela paz mundial e os 5 países permanentes são China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. A gente precisa lembrar que esses países têm direito a veto, ou seja, eles podem barrar alguma ação do Conselho de Segurança se eles julgarem necessário. Mas bora fechar o parênteses e voltar para a Corte Internacional de Justiça. Como a gente vinha falando, ela é formada por 15 juízes que são eleitos por esses 2 órgãos da ONU. Essa corte pode atuar em 2 casos, ou mediando disputas entre estados que a acionem, ou emitindo pareceres consultivos sobre questões jurídicas. O foco, então, são os estados. A galera costuma confundir o Tribunal de Haia e o Conselho Internacional de Justiça porque os dois ficam na cidade de Haia, na Holanda. Mas agora você já sabe que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E como a Maria Laura falou, a diferença mais gritante entre esses dois é que o Tribunal de Haia, ou o TPI, como ela mesma citou, julga indivíduos, pessoinhas e suas ações. São 4 os tipos específicos de crimes que o tribunal julga: contra a humanidade, de guerra, de genocídio e de agressão. O TPI é formado por 18 juízes de diferentes países e a ideia é que ele respeite a soberania de cada país. Ou seja, primeiro o país onde a pessoa em questão está sendo julgada faz todo o trabalho. E caso falhe, seja por incapacidade, omissão, negligência ou até falta de interesse, aí sim que o TPI entra em cena. Um ponto muito importante a se levar aqui é: só 123 países aceitam as decisões tomadas pelo TPI. Quando ele foi criado, os países interessados assinaram um decreto autorizando o julgamento de seus cidadãos caso necessário. O Brasil faz parte desses países, enquanto a Rússia não. E foi o que a Maria disse. Mesmo que a Rússia não faça parte dos países que aceitam as decisões do TPI, ela pode ser julgada por estar atuando e violando leis em um país que aceita as decisões do tribunal, que é o caso da Ucrânia. Outro ponto do bloco anterior que a gente levantou para nossa entrevistada é exatamente o que aconteceria com um país ou indivíduo uma vez julgado e condenado no caso do TPI, ou um estado que saísse perdendo no caso da Corte Internacional de Justiça. E aqui a Maria falou que não tem muito como a gente saber o que vai acontecer nesse conflito, que pode acabar amanhã ou que pode até durar por anos e anos. Então, por isso, aqui a gente vai te trazer exemplos e casos tanto de pessoas quanto estados que acabaram passando por essas 2 instituições. Assim, você pode ter uma ideia de como elas funcionam e o que pode acontecer. No caso do TPI, a primeira pessoa a ser condenada no tribunal foi o Thomas Lubanga, em 2012, depois de 8 anos de processo judicial. Lubanga foi considerado líder de um movimento rebelde na República Democrática do Congo, que recrutava crianças menores de 15 anos para lutar na guerra que ocorria no país. As vítimas foram envolvidas no conflito armado da Força Patriótica para a Libertação do Congo, que aconteceu entre 2002 e 2003. Lubanga foi condenado a 14 anos de prisão. O tribunal constatou pelo menos 425 vítimas que foram direta ou parcialmente afetadas pelo líder rebelde, mas acredita-se que há centenas ou milhares de crianças que foram vítimas de Lubanga. Em 2017, o tribunal rejeitou o pedido de redução de pena e ainda fixou uma indenização de $10 milhões às vítimas do Lubanga. Outro caso é do líder militar sérvio Ratko Mladic, que foi condenado à prisão perpétua por genocídios, crimes contra a humanidade e crimes de guerra no conflito que aconteceu entre 1992 e 95 na Bósnia. Mladic é conhecido como o açougueiro dos Balcãs. Não vamos explicar o conflito em si, porque ele envolve uma série de fatores e países. Mas o que você precisa saber é que Mladic foi líder do massacre que aconteceu na cidade de Srebrenica, na Bósnia.
Cerca de 8.000 muçulmanos bósnios foram mortos durante esse genocídio. Mladic foi condenado em 2017 e sua sentença não pode ser recorrida. O que vemos pelo caso de Lubanga e Mladic e tantos outros é que normalmente os crimes são julgados anos depois do final do conflito. Muitas vezes, por se tratar de guerras, documentos e provas são difíceis de serem encontradas. E os casos julgados, em sua grande maioria, envolvem oficiais de guerra que de fato fizeram parte do conflito e colocaram as mãos em armas. E antes da gente terminar esse episódio, a gente vai falar de um caso que é analisado pela Corte Internacional de Justiça. Lembrando que essa corte avalia crimes de Estado e não de pessoas. Em 2019, a corte começou a analisar crimes cometidos por Myanmar, quando uma onda de violência forçou mais de 700.000 pessoas de minoria Rohingya a abandonar o país. Para quem não sabe, o povo Rohingya é um grupo minoritário de muçulmanos que vive em Myanmar. Os crimes aconteceram em 2016 e 2017. A corte avalia se Myanmar violou a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, ao perseguir o povo Rohingya. Enfim, com esses exemplos você pode ter uma boa noção do que acontece quando estados ou pessoas passam por esses órgãos. E como a Maria disse, ainda é muito cedo para saber o que aconteceria com a Rússia ou com o Putin. A gente espera que vocês tenham gostado e que depois de ouvir esse episódio vocês puderam entender um pouco mais sobre o direito internacional nesse momento tão crítico da história da Europa. A gente queria agradecer mais uma vez a Maria Laura por ter tirado um pouco do seu tempo para nos explicar o trabalho que o Human Rights Watch faz e os conceitos do direito internacional que são tão importantes. E antes da gente encerrar, a gente queria que vocês nos contassem lá no Instagram o que vocês querem ver nos próximos episódios aqui do Papo de Inter. Vocês querem mais Rússia e Ucrânia ou já estão meio saturados e querem ouvir outras coisas? Nos contem no direct e nos comentários. E claro, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @Papo de Inter Podcast tudo junto, no Instagram, e no @Papo de Inter _pod no Twitter. Manda mensagem pra gente por lá, fala o que vocês acharam desse episódio, o feedback de vocês é sempre muito importante. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Até mais!